É com muito prazer e alegria que eu vos saúdo nesta hora em nome de Yehoshua Mashiach, o Filho do Criador, Yehová, Deus de Israel, Deus o Pai. Hoje é domingo, eu tenho gravado fora das lives, fora de estar ao vivo aqui nas lives, feito gravações e depois eu tenho publicado aqui porque eu tenho feito as lives e eu noto que o sinal da internet é fraco e às vezes a voz está na frente e a imagem atrás. Por isso que eu parei de fazer live aqui no Facebook, né, no YouTube, né? Mais no Facebook, tá vendo esse problema de sinal de internet, né? Aí as pessoas dizem, sua voz está na frente, a imagem do vídeo está atrás, mas não é culpa minha, né? É culpa do sinal da internet, né? Bem, eu tenho aqui uma escritura para ler e eu tenho notado que tudo que Paulo pregou tem sido pregado, né? Desde Romanos a Hebreus, né? Agora acabei na última pregação explicando aí o que significa entregar a Satã, a Satanás, né? O que significa isso, né? O irmão Branham cria nessa doutrina, né? Aqui em Goiânia, eu frequentei o tabernáculo aqui de Goiânia há quase 17 anos, e o tabernáculo goiano não tem essa doutrina, né? Embora o William Branham disse que era para ter aplicado isso, né? O Joaquim Gonçalves, ele não aplicou isso. O Joaquim Gonçalves não é entregar a Satanás, mas é a própria pessoa que se entrega a Satanás, né? Era assim que ele dizia, mas está errado, né? Não era assim que Paulo fazia, não. Alguém estava na mensagem de Paulo, desviava e atacava a doutrina, Paulo entregava a Satanás. O caso de Alexandre, o fundidor, e Hermineu, né, para parar de blasfemar. Alguém estava na mensagem de Paulo, no evangelho de Paulo, brincava, como o caso do rapaz aí em 1 Coríntios 5, tomou a mulher do próprio pai, a madraça. Paulo mandou entregar ele a Satanás, para que a carne dele fosse mortificada e o espírito dele salvo no dia do Senhor. Então veja que há dois tipos de entrega aí, né? Uma para parar de blasfemar e outra por causa da carne, né? Por causa do pecado, né? E mostrei também que Satanás pediu para se andar com Quefas, com Pedro, e foi autorizado, né? Além do caso de Jó lá, Satanás pediu também para provar, tentar Jó, né? De todo tipo e maneira, né? Eu penso que quem vai morar no céu é inevitável não passar por provação. O próprio Paulo, Saul disse que um mensageiro de Satanás foi permitido esbofetear a Paulo, a Saul, porque Saul tinha tido visões do terceiro céu, viu coisas inefáveis, que não é lícito dizer a homem algum, né? Para não se soberbecer, foi permitido ele ser esbofeteado por um mensageiro de Satanás. Então Paulo estava conversando com Lucas, com Timóteo, com Demas, e de repente ele estava apanhando, né? Invisivelmente ninguém estava vendo, né? Então esse confronto entre o cristão não, machiânico, né? É o vício, né? É o costume. 30 e tantos anos de igreja, a gente aprendeu a se chamar de cristão, mas pela graça e misericórdia de Deus estamos corrigindo, é marchiânico. Até o ano 70 não tem vestígio nenhum de alguém sendo chamado de cristão. E a história diz que depois de Trajano, né, do ano 117, aí começou, e quando chega em Constantino, no Concílio de Nicéia, a religião cristã, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. Então, se você diz, eu sou cristão,
cristã, eu sou de igreja cristã, eu sou do cristianismo, você pertence ao antigo Império Romano, mas o Império Romano está vivo hoje aqui na forma da Roma papal, né? O barro e o ferro, né? A coisa vai terminar assim, o barro e o ferro, mas é que todo o poder da primeira besta foi dado para a segunda besta. A primeira besta é Roma, a besta do mar, né? A segunda besta é os Estados Unidos, a besta da terra, né? Tá tudo explicado. Apocalipse, Daniel, Ezequiel, Sofonias, Obadias, Abacuque, as cartas de Paulo, de maneira que a Bíblia está explicada. E eu gostei tanto dessa pregação aí, esse corte, né, da pregação, chamada A História dos Machiânicos, né? Então, agora podemos ver a história dos Machiânicos, né, com os imperadores. Está chovendo aqui, isso que eu estou fechando a porta. Com a história dos imperadores, né? Romano, eu expliquei, está bem explicado. Era necessário fazer um relato histórico, né, de quem eram esses seguidores do Mashiach, Yoshua Mashiach, a qual foi confundido com os judeus, judaísmo, né? Eles eram judeus, foi confundido com o judaísmo, né? Mas eles tinham uma mensagem diferente da Torá, né, de Moisés. Eles criam na Torá e eles estavam vendo o cumprimento das profecias de Moisés no Mashiach e Yehoshua. Então eles tinham algo a mais do que fariseu, zelotes, essênios, saduceus, sumo sacerdote, né? Bem, eu disse que tem essa escritura aqui no Mateus 24, né? Onde diz que esse evangelho do reino vai ser pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim, né? Mateus 24 diz isso. 24, 14, né? Esse evangelho do reino, o reino dos céus, o reino de Deus, o evangelho do Mashiach, Yehoshua, que disse Marcos 16, 15, aí já vai enfrentar outro problema, porque tem gente que não acredita em Marcos 16, diz que foi acrescentado. Como tem gente que diz que 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14, 16, foi acrescentado nas cartas de Paulo. Dizem que não está no original. Não está no original. Nem o original ninguém tem. Nem o original de Matitial, Mateus, Marcos, Lucas e João, ninguém tem. E nem das 14 cartas de Paulo, ninguém tem. Todos os estudiosos acadêmicos dizem que temos cópia, né? Eu não vejo assim. Para mim, 1 Tessalonicenses 2, 14 a 16, é real. Deixa eu ler aqui esse texto, né? Irmãos, vós fostes imitadores das Kenessiãs. A Bíblia vai falar igreja. Eu não gosto dessa expressão igreja. Isso é católico. Igreja católica, cristão, isso é católico. Se chamar de cristão, se chamar de cristã, é católico. Igreja cristã, cristianismo, isso é católico, gente. Eles lá falavam Querilá. Ou Kenessiano, né? Mateus 16, 17, sobre essa pedra edificarei minha Kenessiano, né? Então ele diz aqui, irmãos, vós fostes imitadores das Querilá, Kenessiano de Deus, que estão na Judéia, Iudeia, né? Porque não tem o J, né? Em Mashiach e Yehoshua. Pois que da parte... mas sua Bíblia está escrito Cristo Jesus, por que você está falando Mashiach e Yehoshua? Eu já disse que eu não vou pelos tradutores em relação a nomes próprios, né?
Eu entendo que nome próprio não translitera. Eu já disse que em 10 países, eu tive a experiência de viajar em 10 países. Posso citar um por um aqui. Venezuela, Paraguai, Argentina, Chile, Nicarágua, Honduras, México, em trânsito pela África do Sul, lá fala inglês, né? Costa do Marfim, entende? Honduras, né? Todos esses países, meu nome era André. No francês é Frei André, no espanhol, Hermano André, no português, Irmão André. Se eu fosse nos Estados Unidos, me chamaria de Brother André, porque nome não translitera. Eu não vou desprezar a Bíblia, porque os tradutores fizeram esse erro de tradução. Veja, a Bíblia não tem erro. Eu afirmo. As Sagradas Escrituras não tem erro. Há uns errozinhos de tradutores nas traduções. Umas melhores, outras piores, mas há erros de traduções. O autor da Bíblia é Roa HaKodesh, o Espírito de Deus. Os escritores, apóstolos e profetas. Não há erro na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Agora, cada tradutor puxou a sardinha para sua brasa. Defendeu o seu dogma, seu credo, sua religião, sua igreja, sua denominação, sua forma de ver. Aí agora, quem tem Roa HaKodesh, o Espírito de Deus, deve vir aqui pregar sabendo que está mal traduzido e apenas modificando. O que não atrapalha nada, não zanga nada. Eu falar que está escrito Judeia e Iudeia, está escrito Cristo, eu leio Mashiach, está escrito Jesus, que vai fazer 500 anos o nome Jesus, a letra J nesse ano. Aí eu falo Yehoshua. Eu sei que está errado essa questão de nomes, transliterar nomes, né? Então eu corrijo. Mas não tenho que desprezar a Bíblia, né? Porque os tradutores fizeram o melhor que puderam fazer, né? Hoje, tradutores trabalham para igrejas. Cada Bíblia está tendo uma tradução própria, né? Já tem a Bíblia Brana, a Bíblia Pentecostal. Cada igreja tem a Bíblia Mórmon, né? A Bíblia Testemunho de Jeová, a tradução do Novo Mundo. Então, cada um tem sua tradução. Porém, aqueles que estão em busca da vida eterna, da salvação, vai ter que subir um nível a mais do que os tradutores. Esse nível a mais eu chamo de um entendimento aberto pelo autor da Bíblia, que está vivo. Sim, William Tyndale fez um grande trabalho. Martim Lutero fez um grande trabalho. Muita gente fez grandes trabalhos, né? João Calvino, né? Porém, está na hora de pregar a coisa como deve ser, no estado original, né? Irmãos, vós fostes imitadores das Querilá, Kenessianos de Deus, que estão na Judeia, em Mashiach e Yehoshua, pois que da parte dos vossos conterrâneos tivesses de sofrer o mesmo que aquelas Querilá ou Kenessianos sofreram da parte dos Ihudim, dos judeus. Eles mataram o Senhor e Yehoshua e os profetas e perseguiram nós, desagradaram a Yud-He, Vav-He, Yehová, que é Deus, o Criador, e são inimigos de toda a gente. Querem impedir-nos de pregar aos gentios para que se salvem. E com isso enche a medida dos seus pecados, até que a ira acabe cair sobre eles, sobre os judeus, né? Então esse texto que eu estou lendo aqui, acadêmicos, teólogos, bacharelados, PhD, acha que isso aqui não é original, que isso aqui alguém acrescentou nas cartas de Paulo, mas para mim é original. Porque quando diz assim, eles mataram o Senhor Yehoshua e os profetas, isso está lá na Bíblia, né? Os judeus gritou a Herodes, crucificam, crucificam.
E Yehoshua, Mashiach, disse, olhando para Jerusalém, 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 que mata e apedreja os profetas que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te juntar como a galinha ajunta seus pintainhos debaixo de suas asas, e você, Jerusalém, não quis reconhecer o dia da sua visitação, a hora da sua visitação. Então você veja que esse texto aqui é de Paulo mesmo, não está adicionado. Porque tem a ver, é um texto que já estava lá na Bíblia, escrito de outra maneira, ou da mesma maneira, né? Então os Yehudim, os judeus, eles mataram os Yehoshua e os profetas, e perseguiram a nós, as Kehilá, né? As Kenessiam. Prendia, matou Tiago, ia matar Pedro, deram ordem. Não fale desse nome Yehoshua aqui em Jerusalém. Vos proibimos. Tem até o caso lá do Gamaliel que intercedeu, né? Dai de mão desses homens. Se essa obra de Deus, estaremos lutando contra o próprio Deus, né? Se é de homem, vai se desfazer. E eles dizem que há 24 Mashias, ou Messias, que Roma matou. Roma matou o Senhor Yehoshua. Mas nesse período aí, até o ano 66, apareceu muitos Mashias, né? Que se dizia Mashias. Não era o verdadeiro. O verdadeiro é Yehoshua mesmo, né? Que a igreja romana mudou o nome, né? Primeiro os gregos mudou de Yehoshua para Jesus. Aí o do latim, né? A Vulgata de Jerônimo, acho que no ano 281, mudou para Jesus. E aí o embaixador de Roma, Jean Georges Tricino, está na Alemanha a serviço do Papa Leão X, ele ainda trabalhou para Clemente VII e Paulo III, outros papas, né? Ele muda a fonética do I para o J, e Jesus aí vira Jesus. Mas isso aí é a transliteração, a modificação. E agora temos que voltar ao nome original. Porque o nome do Criador é Yod Rei, Vav Rei. E Yehoshua tem o trigrama, Yod Rei, Vav, né? Nas escritas hebraicas. E é, portanto, o nome que salva, né? Se você quer continuar com Jesus, saiba que você está marcado com a marca da besta. Você está marcado com a marca da besta, você vai se perder, né? Porém, a escolha é sua. A pregação está sendo realizada, está sendo dada gratuitamente. De graça receber e de graça dar. E agora o que você vai fazer não é um problema meu, não é negócio meu. Eu só devo pregar e depois observar o que vai acontecer, né? É o que eu estou a fazer. Então, eles dizem também que Marcos 16 é acréscimo. Isso não tem nos textos originais. Mas eu creio, como William Branham aqui, em Marcos 16, original, está nos originais, eu também acredito, né? Que é o id, e proclamai, uma versão fala aí de pregai, né? O id proclamai, e diz ide por todo mundo e proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Daí a importância do batismo, né? Eu já recebo pedidos de batismo, pessoas querendo batizar em nome de Yehoshua Mashiach. Mas não é só batismo que salva, não. É todo o evangelho de Paulo. Aí tem o véu, o ósculo, a túnica, não pagar mais dízimo, não congregar em templo, congregar em casas. Tem a mulher lavando os pés dos irmãos na hospedagem, 1 Timóteo 5:10. Tem a mulher calada na congregação, não pode ensinar, não pode pregar, nem para o marido incrédulo. 1 Pedro 3:1, tem que ganhar só com testemunho, com comportamento bom. Então eu creio que é importante o batismo, mas é importante a ceia também, né? Não teremos lava-pés porque Paulo não implantou lava-pés para os gentios. Quando Yehoshua diz, como eu vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros, Saulo não estava lá na Santa Ceia.
naquele cenáculo. Né? Por isso que em Coríntios 11, vemos Paulo implantando o cálice, o pão e o vinho, e dizendo que quem tomar indignamente é condenável, está condenado, é réu do corpo e do sangue do Senhor, vai ficar fraco, doente e vai dormir, vai morrer prematuramente. Né? Creio na ceia, creio no batismo, eu creio em toda a Bíblia. Eu creio nisso aqui que Yeshua disse, ele por todo mundo proclamar o evangelho a toda criatura. Então, quando eu prego hoje, Marcos 10, 11, que se um homem divorciar da sua mulher e casar com a segunda mulher, ele comete adultério contra a primeira. Isso é evangelho. Tem muita gente tentando escapar. Não, importante é chegar no céu, importante é chegar no milênio, quem tiver casamento errado, lá Deus corrigirá. A graça vai me colocar no céu, a graça de Jesus. Ah, é? Você não vê que Yeshua pregou 3 anos e meio aos Ihudim, aos judeus, depois mandou espalhar o evangelho a todas as nações, e é através de Saúl, de Paulo, que o evangelho foi pregado a toda criatura. E Paulo falou em 2 Coríntios 4:4, se o meu evangelho está encoberto para os que perecem, nos quais o Deus desse mundo é Satanás. O mundo jaz no poder do diabo, do maligno. 1 João 5,19. Obscureceu, trancou, fechou a mente dos incrédulos para não ver o evangelho da glória do Mashiach. Yeshua, que é a imagem do Deus invisível. Então, não quer dizer que todo mundo ouvia o evangelho de Paulo. Paulo tentou pregar para todo mundo. Se não alcançou todo mundo, é porque nem todo mundo era predestinado para a vida eterna, mas nenhum eleito daquela geração de Saúl, de Paulo, pereceu. O evangelho chegou lá, é como hoje. A internet, ela leva o evangelho para todo mundo, em todas as línguas. Né? Eu já fiz vídeo aqui usando até a IA, né? Enquanto a IA não fica... eu sei que a IA é maligna, né? Não fica mais maligna ainda, ela é capaz de clonar minha voz, como eu já clonei aqui em aplicativo, para o inglês, para o espanhol, para o francês. E é a minha voz mesmo. E ela pega a minha voz, clona e transforma a pregação em outro idioma. Né? Eu sei que a IA é maligna, a inteligência artificial. Tem muita gente que é ela que vai ser a besta. Tem muita gente pregando, não vai ser um homem. Vai ser a IA, a inteligência artificial, a tecnologia da IA. Então, enquanto ela não fica mais maligna ainda, a gente vai usando. Mas eu volto aqui, Mateus 24:14. E esse evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro como testamento para todas as nações. E então virá o fim. Então, a meu ver aqui, quando chegasse perto do fim, já não haveria aquelas grandes conversões, aquelas massas, aquelas multidões, como John Wesley converteu todo o país de Gales, como John Wesley fechou os bares que vendiam bebidas alcoólicas, os motéis, prostíbulos do país de Gales. Eu não vejo a possibilidade disso acontecer hoje, porque por se multiplicar a iniquidade, os versículos aqui, né, também diz isso, né? O amor de muitos esfriará. Então esse é um tempo de esfriamento, não de ficar pegando fogo, reavivamento, de converter cidades, países, nações. Não, é dito aqui que a última pregação, e eu creio que eu estou pregando essa última pregação do Evangelho do Reino, dos céus, do Reino de Deus, ele vai ser proclamado no mundo inteiro apenas como testamento, ou seja, não vai haver grandes conversões, multidões, mas vai servir como testamento para todas as nações. E aí diz assim, então virá o fim. Porque o William Branham profetizou que a terceira puxada, que já estava em operação nos dias dele, desde quando aquela espada
cromada, né? Caiu na mão dele no monte Sabino, e uma voz abalou as rochas, pedras, até sair dos seus lugares e rolaram lá no Cânion Sabino, no monte pôr do sol. Uma espada apareceu na mão de William Branham, foi colocada na mão de William Branham e encaixou na mão dele, e uma voz que fez as pedras, grandes pedras, rolarem naquela montanha lá em Tucson, no Arizona, falou assim: esta é a espada do rei. William Branham diz em outra pregação que a voz falou assim: esta espada é a palavra do Senhor. Tem pregação que diz isso. É a palavra do Senhor. E uma voz assim: essa é a vindicação do seu ministério. Esta é a terceira puxada. Sim, já com William Branham já era a terceira puxada, desde dos 7 selos abertos, revelado. O Cordeiro foi a América do Norte, aos Estados Unidos da América do Norte, visitar o William Branham, naquele quartinho. Antes tinha aparecido ele naquela nuvem lá em Tucson, que o Pentágono fotografou, de 28 quilômetros de 28 e 48 quilômetros, né? De largura e comprimento, né? No lugar onde você cospe, naquele deserto lá do Arizona, sua saliva evapora, não tem nuvem, não tem fumaça. E aquilo eram os 7 anjos que tinham vindo a William Branham para a abertura dos 7 selos. Os mormons de Joseph Smith dizem, em Utah, na cidade de Utah, Estados Unidos, escreveu o Novo Testamento Mormon, dizendo que Jesus visitou os Estados Unidos. Bem, eu acredito que Deus visitou a América, mas com um homem chamado William Branham. Para a abertura dos 7 selos. Então, depois dos 7 selos, aquele restante de tempo que o irmão Branham viveu e pregou, era a terceira puxada. Mas não era a terceira puxada para os perdidos eternamente, para quem não pode ser salvo. Acredito que agora, é esta pregação aqui que eu estou a pregar, que as pessoas vão correr dela. Por exemplo, quando eu prego que Marcos 10:11 é o evangelho do Mashiach Yeshua para hoje. E tem Bramita dos tabernáculos assim: não, isso aí que fala Jesus, que Jesus disse só foi para a geração de Jesus. Se o homem divorciar da sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. Quer dizer, não há divórcio. Para o homem, para o casal, né? Divórcio, Mateus 19:19, só no caso da mulher não ser virgem, dizer que é virgem na noite de núpcia, não haver a marca da virgindade no lençol, o homem deve dar carta de divórcio. E o Yeshua Mashiach disse: dê-lhe carta de divórcio. Mateus 19:19. Mas um homem que casou puro, sem tocar em prostituta, sem ter filhos ilegítimos, uma mulher que casou virgem, isso aí formou um matrimônio, aí até que a morte separe. Claro que se houver adultério, quebrou a aliança, o matrimônio, destruiu o matrimônio. A cama fica com mancha. E eu ainda defendo que a mulher não é obrigada a viver com um homem adúltero que traiu ela, e nem o homem é obrigado a viver com a mulher adúltera que traiu ele. Porém, não pode casar. Só se houver morte. Porque não há divórcio para um casal. Essa é a minha pregação. Por isso que eu estou dizendo que a minha pregação, ela é a pregação do fim. Ela é um testamento, um testemunho. E eu sei que ela faz as pessoas correr. Qual o homem que vai querer aceitar isso? Largar a mulher, os filhos, igual no tempo de Esdras, né? Tem que os Irudim fizeram isso lá, né? Esdras descasou judeus, hebreus, israelenses, casaram com mulheres estrangeiras, né? E esse evangelho que eu estou a pregar hoje, para você ir para o céu, já que você está casado, é divorciado, homem ou mulher, você tem que descasar para não morrer adúltero. E o diabo, Satanás, não te levar para o inferno. Porque pecado é corrente. Cada pecado que você faz é uma corrente que o diabo te amarra. Se você não acertar isso aqui em vida,
depois da morte é o julgamento, Hebreus 9, 27. Por exemplo, o dia que uma moça virgem foi prostituir antes do matrimônio, ela foi totalmente amarrada com a corrente do diabo. Com a perca da virgindade, ela virou prostituta. Não tem direito a matrimônio. Assim também, o dia que um homem vai perder a virgindade, a pureza, a virgindade de mulher, pureza do homem com uma prostituta, ele foi amarrado com a corrente do diabo. Ele não tem direito a matrimônio. Ele pode ir para o céu, se ele viver sem pecar. Vai e não peques mais. Ela também pode ir para o céu, prostitutas serão salvas. Desde que vai e não peques mais. Mas você, ao perder a virgindade, mulher, você, homem, que não é casado, foi se envolver com prostituta, ao perder a pureza, você permitiu Satanás te enrolar com a corrente do inferno. E ele tem o direito de te mandar para o inferno se você viver em pecado, homem e mulher. Eu estou dizendo que minha pregação é dura. Qual homem vai crer? E é o evangelho do Mashiach. Vai e pregue a toda criatura. Proclame a toda criatura. O que eu preguei em Jerusalém, pregue no mundo todo. Romanos 7, versículo 2 e 3. Enquanto a mulher tiver marido vivo, se ela for viver com outro homem, é adúltera. É o mesmo que o Mashiach, o que Paulo escreveu lá, é o mesmo que o Mashiach disse em Marcos 11, 12. Se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, comete adultério. É a mesma coisinha. Esse é o evangelho final. Para mim ele está sendo pregado só como um testamento. Como um testemunho, um testamento. Um último aviso. Mas não vai ser aceito. Porque quem vai querer deixar a mulher, o sexo, né, a maior energia carnal, material, humana que um homem ou uma mulher tem, pode ter aqui na Terra, né? O clímax. Quem vai querer largar isso para ir para o céu? Mas veja o que você está fazendo, homem e mulher. Você está trocando a vida eterna pelo clímax. Pelo sexo, por essa energia. Maior energia que um homem ou uma mulher pode sentir na Terra, o sexo, né? O prazer sexual. Mas se você quer trocar, porque o sexo é efêmero, passageiro. Já a vida eterna é permanente, nunca acaba. Você vai trocar a eternidade pelo sexo, aí é com você, não é comigo. E este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro como testamento para todas as nações, então virá o vinho. Ou seja, pelo que eu vejo aqui, já não é grandes conversões, converter bairros, vilas, povoados, curtelas, grandes centros, grandes cidades, grandes estados, converter países, ou seja, no fim, como o amor se esfriou e a iniquidade se multiplicou, a última pregação do evangelho é só para testamento. Para dizer que houve uma pregação original, da palavra original, e que foi recusada, porque o preço era alto demais. O preço a pagar é muito caro. Porque os pastores, falsos profetas, falsos pastores, essas falsas igrejas, catolicismo, protestantismo, pentecostalismo, deuteropentecostalismo, neopentecostalismo, bagunçou a vida dos casais, das famílias. E aí você vai morrer como um pagador de dízimo. Não tem uns pagadores de promessa no catolicismo? Você vai morrer como um pagador de dízimo em adultério, um casamento errado, em uniões ilegítimas. Você ouve a verdade e aí você me censura, me julga, me condena. Porque eu estou pregando a verdade, me chama de fanático, radical, duro. Você é muito duro, pregador. Você não está pregando a graça de Jesus. Você está pregando a dureza da lei. A dureza da lei. Eu estou pregando mesmo. Isso aqui é Torá. Eu já disse que o que o Mashiach ensinou e passou para o evangelho de Saúl, de Paulo, da Torá eu vou pregar aqui. Arrebenta onde arrebentar. Eu não recebo dízimo. É proibido pagar dízimo. É proibido pedir dinheiro. Então eu estou pregando por amor. Mas é dura. É duro a pregação. Já foi dito aí que a última pregação
é como um testamento. As pessoas vão ouvir o irmão Branham tinha profetizado em almas em prisões, que a terceira puxada não haveria conversões, né? Para pregar aos perdidos eternamente. Gente que se acha salvo, mas está perdido nas igrejas. William Branham chegou a orar, fez orações. Eu já cortei essa parte da mensagem do Branham, botei no YouTube aí. Ele orando para essa fase não vir, enquanto por causa dos filhos. Ele não queria ver os filhos se perder, né? Billy Paul, José Brana, Rebeca Brana, Sarah Brana, né? Billy Paul Brana já morreu, Rebeca Brana já morreu, né? Ouço dizer que foi de câncer, né? Que coisa, o Brana tinha um dom de curar o câncer, mas seus filhos vêm morrendo de câncer, né? Isso aí já é um aviso, né? Para você que está na mensagem de William Branham entender. O pai deles tinha um dom de curar o câncer e os filhos vêm morrendo de câncer. Eu vi dizer, Rebeca eu já sabia que tinha morrido de câncer. Por último eu vi alguém dizer que Billy Paul morreu de câncer, embora José Brana esconde, né? Ainda tem aí José Brana e Sarah Brana, né? Se você me perguntar, vocês vão crer no que eu estou pregando? Eu acho que não. Eu acho que não, né? Agora, eu tenho essa pergunta aqui. Minha pregação é simples, né? O que você acha que seria melhor Deus enviar hoje? Um dom de curar Covid? Ou dengue, né? A dengue, fui dizer que a dengue que está no Brasil é soro 3, né? Essa dengue está matando muito brasileiro, já é uma epidemia, né? Está matando os brasileiros porque os brasileiros estão imunes à dengue tipo 1 e tipo 2, mas essa dengue que está aqui agora no Brasil, eu li uma reportagem dizendo que os brasileiros não têm imunidade. Por isso que ela está matando e vai matar, né? Então pula seu carnaval, mas cuidado com a dengue, né? Você não quer pular seu carnaval, não quer se prostituir, não quer rebolar, não quer mostrar os peitos, mostrar as nádegas, mostrar o seu órgão íntimo. Não é a festa da carne, da carnalidade, do prazer sexual. Ó, tem uma dengue tipo 3 aí. É uma picada do mosquito e pode ser fatal, né? Mas eu quero perguntar nessa hora, que dom Deus poderia enviar nesta hora do fim, quando o fim está chegando? Que melhor dom? Seria o dom de curar a dengue, o dom de curar o Covid, o dom de curar a pneumonia, o dom de curar o câncer, o dom de curar HIV. Que dom que você acha que seria melhor? Ou Deus enviando o dom da sabedoria, de discernimento, a um homem para pregar a palavra, que ele deu isso a Salomão. Salomão não tinha dom de cura, mas tinha dom de discernimento. Num tempo que não havia ultrassom, 2 mães estavam brigando por causa de uma criança. E uma era a verdadeira mãe e outra era a falsa mãe. Não tinha exame de sangue, de DNA, aparelho lá para mostrar, identificar quem era a verdadeira mãe. Salomão, com a sabedoria, disse a um soldado: corta a criança no meio, dê uma banda para cada uma, vamos resolver esse problema. A verdadeira mãe disse: não, eu não quero uma banda, não quero a metade da criança. Eu sou a mãe, ela é a falsa, então leva. Prefiro ver meu filho vivo do que ser cortado no meio. Salomão detectou, depois dessa palavra de sabedoria, veio o discernimento e ele viu que aquela era a verdadeira mãe. Estava abrindo mão, não queria ver um filho morrer, porque o amor de mãe, dizem que o amor de mãe é o maior amor que tem na terra, né? Mas nós estamos vendo as mães jogar filho no criancinha, bebezinho no lixo, no contêiner de lixo. E você conta 9 meses, de agora em diante, no Brasil, daqui 9 meses é o mês que mais vai nascer criança por causa dessa desgraça chamada carnaval. Festa da carne. E muitas mães vão jogar suas crianças no lixo. Ou vão abortar, não? Mas eu estou dizendo que nós estamos no tempo que o fim já começou. Está chegando o fim. Ele já começou. Eu não sei até onde Deus tem paciência com esse carnaval no Rio de Janeiro. Carnaval em Salvador. Carnaval em São Paulo, eu já não sei.
qual o limite da paciência que Deus tem? Oh, mas a Baby Consuelo estava discutindo ontem com a Ivete Sangalo lá, pregando que já estamos no Apocalipse. Mandando a Ivete Sangalo cantar tal música, a Ivete Sangalo dizendo que vai macetar o Apocalipse. A Baby Consuelo estava pregando, ela é cantora e pregadora e prega o gospel, né? Gente, carnaval é uma profanação. Isso que Baby Consuelo está fazendo é profanação. Isso que os evangélicos vão fazer, que eles também vão para as ruas com os blocos evangélicos, isso é profanação. Então eu quero dizer aqui que eu não sei até onde vai a paciência de Deus, já que nós estamos no limiar, às vésperas do arrebatamento, do fim do mundo. Eu não sei, Deus está vendo tudo, já que está perto do fim, já é o começo do fim, o fim do mundo já começou, desde a invasão na Ucrânia, desde essa guerra em Israel, desde essas pandemias, epidemias, surtos, doenças respiratórias transmitidas por mosquitos, vírus. E eu disse numa pregação que só vírus pode parar carnaval, pode fechar boteco. Vocês não querem a pregação da palavra original. Vocês não querem alinhar com a palavra. Pronto, Deus tem vírus. A ira de Deus sobre a terra. Não vai converter? Não vai fechar motel, não? Não vai fechar boteco? Não vai fechar cinema? Não vai fechar campo de futebol? Ó, Deus tem vírus. Os vírus fecham. Fecha comércio, fecha empresa, fecha indústria. E Deus está soltando os vírus. A humanidade plantou, já vem plantando há milênios. Está na hora de colher. A colheita é dura. Qual dom seria melhor nessa hora? Um dom de cura? Para orar para os pecadores. Vai embora pneumonia em nome de Yehoshua. Vai embora gripe em nome de Yehoshua. Vai embora câncer em nome de Yehoshua. A irmã Brana já fez isso lá, gente. Curando câncer, todo tipo de doença. A hora agora é a hora do fim. Eu acredito que o que Deus pode enviar agora é melhor, porque cura não salva, milagre não salva. É um dom da palavra, alguém para pregar a palavra original. E ver onde tem algum, se tiver pouquíssimo, filhos e filhas de Deus para crer, é a hora final. Por que colocar uma grande tenda e sair curando? Por que produzir milagres e cura? Para o mundo rebelde, onde a pessoa recebe a cura, mas não sai do pecado. Recebe a cura da enfermidade, da doença, mas não abandona o pecado. Vai viver na mesmice. Sim, Yehová, Yehoshua é Deus criador e curador, né? Mas agora é o fim, é hora de Ele mostrar também que Ele salva. Mas Ele não salva fora da Bíblia, fora da palavra. Fora da escritura, Ele não salva, não. E brincar, inventar igreja, teologia, faculdade, escolas, seminários, doutorado, PhD, bacharelado, filosofia, inventaram papa, bispo, reverendo, pastores, e aí torceram, deram sentido contrário ao evangelho de Paulo, mas agora o evangelho está sendo pregado como ele é. E aí fica difícil salvar, porque as pessoas, se for cura, milagres, prodígio, olha aí o Macedo, Valdemir, o R.S. Soares, Agenor Duque, todo mundo aí com essas curas de igreja. Eu já disse aqui que se alguém for curado, embora os 3 espíritos sapos, esses 3 demônios, estão dentro das igrejas operando milagre, está escrito. Mas há também curas genuínas. Mas não é o pastor que está curando, tudo é possível ao que crê. Para ser curado não precisa obedecer a Bíblia, a palavra, os mandamentos. Não precisa ser santo, basta ter fé. E a cura está dentro de você, mas você vai dizer que foi curado no Hospital de Deus Universal, no Hospital de Deus Internacional, Hospital de Deus Mundial. Gente, eu vi um vídeo aí do R.S. Soares, uma pessoa dando mais de 30 testemunhos. Fui curado do braço direito, curado do braço esquerdo. Você está vendo que a pessoa está sendo comprada. E o R.S. Soares mesmo diz, quem vai dar testemunho depois que eu orei para você ser curado no nome de Jesus? Ninguém vai dar testemunho? Ó, Jesus, devolve a doença aí pro povo. Porque eu invoquei teu nome, Jesus, você curou e eles não querem dar testemunho. Ó, Jesus, isso é oração de feiticeiro, gente. É isso que eles fazem com o nome de Jesus. A marca da besta. São malabaristas.
da piruleta, é capaz de fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro. Mas Deus envia um dom nessa hora final. É o dom da palavra, né? A palavra e o discernimento, né? A palavra da sabedoria, como Salomão, e depois o discernimento, né? Eu tenho bastante coisas anotadas aqui, eu vou ler talvez uma ou duas coisas e termino a minha pregação. Mas as pessoas não vão aceitar o que eu estou pregando. A Bíblia, né? Vão dizer que Deus modernizou, o Criador, seu filho modernizou, que pode usar tatuagem, pode ficar aí usando roupa colada no corpo aí, igual calabresa, linguiça toscana aí, peitos, nádegas, barriga, mostrando tudo. É um striptease hoje dentro das igrejas, já tem aí a igreja. Para que fundar uma igreja evangélica lesbiteriana? Uma pastora fundou aí. Quem ela vai ganhar? Para que fundar uma igreja, cidade, refúgio, como a pastora que se diz pastora Lande, casada com outra mulher lá em São Paulo? O filho da Gretchen já batizou nessa igreja, né? Para quê? É claro que isso aí vai converter os crentes, os evangélicos, os protestantes, os pentecostais a essas igrejas. Quando Deus envia a palavra original, a última pregação, nós somos a última geração, a geração do fim, o diabo envia igrejas lesbiterianas, igreja, cidade e refúgio, para sodomismo. E vai usar a Bíblia para convencer os crentes, ou seja, final de quem está na Batista, Luterana, Metodista, Pentecostal, Sara Nossa Terra, Luz para os Povos, é ir para as igrejas lesbiterianas, é ir para dentro da igreja, cidade e refúgio. Já estão indo! Já estão enchendo essas igrejas! Tem também a contemporânea, né? Onde o diácono casou com um pastor no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, está enchendo as ruas. É para lá que vai a crentarada agora. Porque vocês não querem regras. Vocês querem que quebre as regras, né? Então tá aí as igrejas do diabo. Ou tem pessoas que querem criar suas próprias regras. A fim de não crer nas regras da palavra de Deus. Aí cria suas próprias regras. É uma forma de dizer que não concorda com o que está escrito na Bíblia, no Evangelho de Paulo. Outra coisa que eu anotei aqui, ó, a palavra trindade, ela não aparece na Bíblia, não é escriturística. Em João, no último dia da festa, Yehoshua disse assim, o Mashiach, Yehoshua Mashiach, quem crê em mim, como diz as Escrituras? Você só tem que ir pela Bíblia. Tem um padre aí, que ele disse que ele não é, como é que ele falou? Biblismo. Ele não é de pregar a Bíblia. Ele é cristão. Ele é do cristianismo. Eu não sou... Ele usou uma expressão tipo essa aqui, biblismo. Não sou de pregar a Bíblia. Eu sou um cristão. Eu prego o cristianismo. Esse negócio de cristianismo, que eu expliquei aqui, Romanos 16, Andrônicos e Júnia, os dois apóstolos, antes de Paulo, que fundou a igreja em Roma, depois Cláudio expulsou os que criam no Mashiach, Yehudim, judeu de Roma, e Áquila e Priscila foram expulsos. Depois, quando caiu esse decreto de Cláudio, eles tentaram fundar uma segunda Querilá, Kenessiã, em Roma. A primeira que corrompeu, apostatou, massacrou. E é em Roma, na capital Roma, do Império Romano, que vai surgir o cristianismo. Cristianismo, religião oficial do Império Romano. E o cristianismo ele tem uma característica, que é de crer em coisas que não está escrito na Bíblia. Por exemplo, trindade não está na Bíblia. E todo mundo do chamado cristão crê nas três pessoas distintas da Santíssima Trindade, que é obra da Igreja Católica. Tertuliano criou a Trindade, lá em Niceia, com Constantino. Todas as igrejas creem na Trindade. No entanto, quando você lê Mateus 28, 19, o Mashiach, Yehoshua Mashiach diz, batizando em nome, 4 letras, N-O-M-E, nome no singular. Só isso aí já mostra que não tem trindade nenhuma. Em nome do Pai, Filho
e Espírito Santo. Em nome, Abba, Ben, Roá, Hakodesh. Pai, Filho e Espírito Santo. Veja que é só um nome, não é 3 pessoas na divindade. É um nome, é um Deus. É uma pessoa. Mas aí a Igreja Romana diz que é 3 pessoas que viram uma pessoa, ou uma pessoa que vira 3 pessoas, e que é um mistério que ninguém consegue explicar. Pronto, o mundo engoliu a Trindade. E por que os cristãos engolem a Trindade e os erudinhos judeus do judaísmo não engolem? Porque não está na Bíblia esse nome, gente. E como o cristianismo é a religião oficial do Império Romano, então é costume do cristão, das cristãs, do cristianismo aceitar o que não está escrito na Bíblia e recusar as regras da Bíblia. Mostra para uma mulher hoje que ela tem que estar calada no culto, na congregação, que ela não pode ensinar e pregar. Mostra para uma mulher hoje que ela tem que usar o véu em público, no ônibus, no supermercado, no centro da cidade. Mostra para uma mulher hoje. Isso é Bíblia, 1 Coríntios 11:10, o outro que proíbe a mulher de pregar e ensinar. 1 Coríntios 14, 34, 38, o que diz que ela tem que lavar os pés dos homens, os santos, os kadosh, é 1 Timóteo 5, 10. Mas quem vai fazer? Essas regras foram esquecidas. A regra do ósculo. Saudai uns dos outros com ósculo santo, beijo santo. Romanos 16, 16. Regras esquecidas. Regras que a mulher não pode cortar o cabelo, rapar a cabeça. 1 Coríntios 11, 4 e 5. Regras que se passam por cima. Mas regras que Paulo não pregou, está aqui hoje. Dízimo. Onde Paulo pregou dízimo? Nas suas 14 cartas, mandou receber dízimo. Onde Paulo falou de trindade? E por que aceita as regras que Paulo nunca ensinou? É porque os cristãos, as cristãs, o cristianismo é a religião oficial do Império Romano. E as igrejas protestantes, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais são filhas da Igreja Católica. Tal mãe, tal filha, disse Ezequiel. Tal a tampa, tal a caldeira. Né? Se a caldeira, a mãe está suja, a tampa também, as filhas estão sujas. Eles não vão voltar à palavra de Deus. E eu fui batista, meu marco zero, com 15 anos de idade. Em 1988, comprei uma Bíblia, comecei a estudar e adquirir conhecimento. Depois fui para a Assembleia de Deus, 4, 7 anos, de 89 a 95. Fui passando em igreja. Passei pelo Tabernáculo da Fé do Joaquim Gonçalves, de 95 a 2012, 4, 17 anos, é muito tempo, né? 10 anos no cacuísmo, também muito tempo, são mais ou menos 34 anos de igreja, mas eu não era o líder da Batista. Eu não era líder da Assembleia de Deus, embora fui convidado para ser presbítero e recusei. Tinha que pegar o estatuto da Assembleia de Deus, na secretaria da Assembleia de Deus aqui da Fama, em Goiânia. Eu não peguei, eu recusei, eu não fui consagrado. Recusei isso. Também passei pelo tabernáculo. Vi que lá eles têm suas doutrinas, suas regras. Tive no cacuísmo, o líder era o Cacu, o líder do tabernáculo era o Joaquim, o líder da Assembleia de Deus era o Abigail, onde eu estava. Então eu era um subalterno, um subordinado. Mas tem uma coisa, esses 2 olhos aqui, vivendo nessas igrejas, eu estava aprendendo. Eu não pedi para ser líder, mas eu não sou o pai do movimento batista. Embora eu ganhei pessoas para a Batista. Eu não sou o pai do movimento da Assembleia de Deus. Embora eu ganhei pessoas para a Assembleia de Deus. Eu não sou o pai do movimento Tabernáculo da Fé. Embora eu ganhei muita gente para lá. Também não sou o pai do movimento cacuísta. Embora eu ganhei muita gente para o cacuísmo. Mas agora, graças a Deus, cruzando essas pontes, tive que aprender muito. Convivendo 34 anos nessas igrejas. Agora chegou a hora de eu pregar as minhas convicções. Vocês dizem, então você vai ser pai de movimento. Que seja, tudo depende do que Deus fará. Deus que pode tomar um homem e começar um movimento. Depende do que Deus fará. Olha, que Deus o Pai e Jeová abençoe essa pregação. Deus o Pai e Jeová e o seu filho Yehoshua. Eu e o Pai somos um. João 10 e 30. É um só Deus que
Deus, o Pai, Jeová e seu Filho, Jeoshua, abençoe essa pregação nesta hora nos corações dos filhos e filhas de Deus. Amém.